Hoje, quinta-feira, dia 31 de julho. Tá acabando o mês de julho, né, gente? Demorou um pouquinho, mas tá acabando. Agora vem o mês de agosto, que demora praticamente um ano aí pra passar. Mas enfim, é um mês longo que a gente vai enfrentar de novo. Mas a gente aqui vai trazer hoje os desdobramentos do que a gente falou ontem. Olha, e tem cada coisa. A história da Rayane versus o Alexandre Navarro, o ex-marido dela. E pra piorar, eu vou ser sincero, contrata alguém que saiba te defender de verdade, viu? Porque olha, o que a gente viu no Fofocalizando hoje foi péssima. Foi uma péssima defesa. Bote péssima defesa nisso, bote o negócio sendo ruim pra caramba. Sério, me deu vergonha alheia ali dessa defesa. Mas a gente não tem só isso. A gente tem aí a modelo confirmando que foi ela quem quis vazar mesmo o beijo de Black e Jenny pra Fábia Oliveira. O Lucas Guimarães, que estava sumido depois do anúncio da separação com Carlinhos Maia, agora apareceu pelo Carlinhos Maia, e eu achei a cena extremamente constrangedora. Camila Loures agora desistiu de ir para a Fazenda. Será mesmo? A gente vai te contar isso tudo. Raquel Sherazade, Mara Maravilha. Olha, o clima pesou ontem lá no programa da Mara Maravilha, viu? Bote pesado nisso. E a gente vai ter o maior desdobramento de todos. Zé Felipe e Virgínia. Sério, pra quem achava que Zé Felipe e Virgínia fossem terminar o casamento bem, vocês descobriram que não, né? Vocês descobriram que eles não terminaram bem o casamento. E hoje, porque essa informação vem desde ontem, né? Quem trouxe isso foi a Fabiola Hypert. Desde ontem já se fala nisso, mas hoje todo mundo tá comentando sobre. Não tem como a gente não contar isso pra vocês, né? Não tem como. Então a gente vai trazer pra vocês aqui, relembrar um pouquinho ali de ontem, e aí a gente vai trazer os últimos detalhes que a gente tá sabendo dessa história. Então bora lá, bora começar com essa história que envolve aí a Rayane e o ex dela. Vocês lembram que ontem a gente falou disso num programa que durou 1h30, das quais 50 minutos foram só ali dedicadas a contar essa história da Rayane e do Alexandre Navarro Júnior, ou Juninho Navarro, como ele mesmo se coloca. O que foi que aconteceu diante do que a gente trouxe ontem? Ele deu uma entrevista ao Fofocalizando hoje à tarde. E nessa entrevista que ele deu ali pro Fofocalizando, ele isentou o Belo das coisas, mas ao mesmo tempo lançou uma dúvida no ar. Por que é que o Belo estaria pagando a escola da criança? O Belo tá bancando a escola do enteado agora. O Júnior Navarro agora também tá querendo a guarda total da criança. Essa briga tá longe de acabar, gente, e a gente vai trazer os detalhes que a gente sabe dessa história. A polêmica da Rayane Figliuzzi e do Júnior Navarro ganhou novos capítulos na tarde de hoje. E o cantor Belo, atual namorado da influenciadora, está no olho do furacão, ainda que de forma indireta, mas ele tá lá. A gente descobriu, gente, lá no Léo Dias, tá? A gente descobriu pelo Léo Dias o quê? Que o Belo estaria pagando a mensalidade de R$5.000 da escola do pequeno Zion, filho de Rayane com Júnior. E sabe o que é o mais chocante disso? O próprio Júnior Navarro confirmou essa informação lá no Fofocalizando. E ele foi questionado sobre essa informação. E também não para por aí. O Belo, demonstrando o lado paizão dele, preparou um quarto todo decorado na casa dele para o pequeno Zion, para que o menino se sinta acolhido dentro da casa dele. Tudo isso pode parecer uma atitude super generosa, e eu até concordo. Realmente é uma atitude bastante generosa. Mas o pai biológico não
gostou dessa atitude. E essa é a questão. Ele foi enfático quando ele deu uma entrevista ontem para o Léo Dias e ele deu essa entrevista no Fofocalizando hoje à tarde. Ele quer a guarda total do filho, ele não quer mais a guarda compartilhada com a Rayane Figliuzzi. Então vamos dar uma olhada em partes da entrevista dele no Fofocalizando, gente, porque a entrevista dele no Fofocalizando hoje foi só sobre isso. Demorou ali 1h15 deles falando só sobre esses temas, tá? Então o problema é muito mais sério do que parece. Vamos mostrar aqui, eu vou começar com alguns trechos que eu tenho aqui, tá? Eu vou verificar o perfil dele enquanto eu passo aqui alguns desses trechos, mas vocês vão entender aqui, eu destaquei alguns trechos dessa história toda para vocês verem, para a gente comentar também para onde a coisa tá indo. Vamos começar primeiro com este trecho aqui, olha só. Vamos lá, o fato do... Ela falou que eu falei que tava largado, o Zion lá na casa dela. Cara, o fato não foi ele ter caído. A criança cai, se machuca, ele já caiu comigo. Criança é isso, ainda mais uma criança igual ele, cheia de energia. O que eu pontuei foi o que aconteceu depois dela não... Gente, desculpa, saiu da ordem aqui do vídeo, tá? Eu falo pra vocês, eu tento colocar na ordem aqui, o aplicativo tira da ordem. Deixa eu pegar aqui um por um, porque eu fiz uma playlist, mas aparentemente a playlist não tá rolando. Então deixa eu pegar um por um aqui dos arquivos, que facilita mais, então. Vamos lá, deixa eu pegar um por um desses arquivos aqui. Deixa eu ver aqui. Um por um dos arquivos. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Esse aqui. Olha só, vamos começar com este vídeo aqui. Agora eu acho que é o correto. Olha só. O Belo paga o colégio do filho de vocês? Cara, foi o que eu falei. Tudo que eu falei de terça-feira até hoje, eu falei e provei. Eu não gosto de jogar a palavra no ar. Tudo que sai da minha boca eu provo. Isso eu não posso provar, por isso que eu não afirmei. Mas é você que paga? Porque foi assim, eu sempre puxei a vida do Zion do dia que ele nasceu até abril desse ano. Por quê? Ele morava comigo, só que eu tinha que pagar a pensão pra ela durante 2 anos. Ele mesmo morava comigo, eu puxei a vida dele toda, eu tinha que pagar a pensão pra ela porque ela tinha um processo judicial. Tá. E quando ele foi pra casa dela agora, nesses últimos tempos, ela nunca pagou nada. Começou a namorar com o Belo, apareceu um colégio de R$5.000 por mês, eu acredito que alguma coisa tem aí, né? Então você, ele troca o Zion, trocou de colégio, e pra você tá dizendo 5 mil. O colégio dele integral é 7 mil por mês. Eita, que escola cara. Então vocês viram, né? Ele disse aí que a Rayane nunca esteve, de fato, dentro dos cuidados com o filho. E que desde quando ela começou a namorar com o Belo, a criança passou para uma escola integral que custa R$7.000 por mês. Não é 5, como informou o portal Léo Dias. Vou ser sincero, é uma grande de uma despesa para uma escola integral, é uma grande de uma despesa ali que a gente tem aí para trazer de uma escola integral, sério mesmo. É muito complicado, é muito difícil a gente trazer essa história, mas assim, porque eu tô aqui verificando o perfil dele, se ele falou alguma coisa a mais, ou se ele comentou alguma coisa a mais sobre isso. Já eu vou mostrar para vocês o perfil dele. Mas assim, eu acho muito estranho, né? Eu consigo me colocar no lado ali do pai. Tá, tudo bem. E a gente tem um acordo de guarda compartilhada. Você, como mãe, tem ali o direito de colocar a criança em outra escola e, se é uma escola melhor, cabe a mim concordar. Agora, eu não tô criticando o Alexandre Navarro, não é isso que eu tô fazendo. Mas se fosse meu filho, com a mãe, e a mãe chegasse assim, olha, eu vou tirar ele da escola agora e vou colocar ele numa escola muito mais cara. Eu ia perguntar para essa mãe, ia dizer assim, mas de onde você está tirando o dinheiro para pagar essa escola? De onde vem esse dinheiro? Porque ele deixou essa questão meio vaga aí. Ele respondeu depois, eu vou mostrar o trecho do vídeo para vocês, ele respondeu depois isso aí, mas ficou meio vago. Acredito eu, porque teve um momento ali que ele respondeu. Ele disse o seguinte, num dos momentos que ele respondeu. Como havia esse acordo de guarda compartilhada, como ele ainda existe, né? A ele só cabia a concordar com a mãe para evitar maiores problemas. Olha só aqui o que ele falou. Por quê?
Porque no dia que eu fui buscar ele na escola, no dia da segunda direção, eu não precisava da autorização pra buscar meu filho na escola, a moradia dele é comigo. Ela quis fazer esse alvoroço todo, porque quem tá filmando nessa imagem aí é um amigo dela que trabalha com ela, acho que como assessor. Ao invés dele separar e pegar. Olha meu filho ali no fundo ali, ó. Meu filho tá da minha esposa. Ao invés dele pegar. Ao invés de pegar meu filho lá. Ao invés de pegar meu filho, ele tava gravando pra buscar, porque eles vivem de mídia. Olha o que eu tava fazendo. Mas ela alega que você buscou sem autorização, Júnior. Mas ela alega aí. Autorização. Mas ela acabou de falar que não precisa dessa autorização. Então, aí que pegou essa história, né? Eu fiquei confuso, porque de fato ele não explicou muito bem por que o Belo tá pagando a pensão. Pensão já, desculpa. Por que o Belo tá pagando a escola da criança. Eu realmente fiquei sem entender isso. Eu fiquei realmente sem entender essa história. Porque, assim, se fosse meu filho, eu não deixaria. Eu não aceitaria nunca que um namorado de ex-companheira, seja lá o que for, chegasse e dissesse que ia pagar a escola do meu filho. Nunca que eu ia aceitar isso. Nunca que eu aceitaria. Isso não é só uma questão de orgulho, não. É porque, como responsável pela criança, como pai responsável pela criança, eu teria ali a responsabilidade de dizer: não quero que outra pessoa se meta no relacionamento. Não quero que outra pessoa se meta aqui no que eu estou fazendo com o meu filho, da forma como eu estou criando o meu filho. Eu faria isso. Eu consigo entender que ele está buscando de uma certa forma, que ele está ali tentando evitar maiores problemas, mas eu não faria isso sem questionar o porquê que o Belo está pagando a escola do meu filho. Eu jamais faria isso. Eu jamais aceitaria isso. Eu jamais ia aceitar uma situação dessas aí. E aí ele falou no Léo Dias que ele quer a guarda total do filho, que o filho dele não merece estar em uma casa onde o maior amor que ele recebe é de um padrasto, que não faz sentido, que o maior amor que ele recebe é o amor de uma babá, sendo que na casa dele, junto com a esposa dele, ele é tratado como um príncipe pelo próprio pai e pela avó, pelo avô, e que ele tem uma família gigante que gosta dele. E aí ele também falou uma outra coisa lá no Léo Dias, que o filho dele não depende de 1 centavo do Belo para sobreviver, que nunca dependeu e que nunca vai depender, que ele é homem suficiente para sustentar os filhos e que ele não precisa do Belo e da Rayane para nada. E ele ainda falou: se eles dissessem hoje que não tem nenhum centavo, eu faço questão de pagar a pensão para viver a nossa vida. Eu achei forte a declaração dele, né? Muito forte, inclusive. E como se não bastasse, no meio de tudo isso, o próprio namoro de Rayane e Belo está numa crise. Ontem eu cheguei a falar disso para vocês de uma forma muito superficial, mas hoje a gente tem um pouquinho mais aí de informações sobre isso. Segundo informações aí da Fábia Oliveira, mas não só dela, ela foi a principal, a equipe do Belo estaria muito, mas muito pé da vida com a Rayane, porque meteu o Belo no meio de uma crise que não tem nada a ver diretamente com ele, mas que acaba respingando nele. Essa polêmica toda teria custado ao Belo a perda de um contrato milionário, avaliado em R$1 milhão, devido à associação da imagem dele com toda essa polêmica que envolve a Rayane. Não apenas a imagem da Rayane com a briga com o pai, mas com a própria Rayane, com o processo que ela própria faz parte, o processo de estelionato. Porque ambos já foram presos no passado por envolvimento nesse caso aí de estelionato com os motoboys. Eu falei disso no vídeo ontem. Hoje, a assessora dela jogou isso na cara do Júnior. E aí, uma das coisas... Sério, dá pra ver o constrangimento da Gabi Cabrini quando a assessora, completamente despreparada, joga isso na cara do Júnior, sendo que isso é um processo que não pode ser falado. Porque isso está correndo em processo de segredo, é segredo de justiça, ela não pode ficar falando disso, e o caso não remete a isso. O caso de lá
da Rayane, o caso que envolve o Alexandre Navarro Júnior e a Rayane, é um processo que engloba os dois pela mesma acusação. Ela simplesmente piorou, ela simplesmente jogou a própria assessorada dela numa crise, sem necessidade. Eu achei péssima a atitude da assessora dela, achei péssima, total. Vou te contar, eu nunca vi uma pessoa tão despreparada ali para defender um cliente. Sério mesmo. Você jogar um processo ali para tentar dizer que a culpa do processo todo era do cara, mas ela também estava envolvida. Então, se ela estava envolvida, então ela fez parte. Então não tem como você querer jogar isso na cara dele, sendo que ela também fez parte do processo. E que ela só saiu da cadeia já até mostrei a matéria para vocês aqui, porque ela estava grávida na época, só por essa razão. Isso não significa que ela deixou de estar implicada no processo. Eles vão ter uma outra audiência sobre esse processo agora em setembro. Então, assim, foi péssima a atitude da assessora dela, de jogar isso lá ao vivo e tentar rebater o pai da criança com esse processo ao vivo. Gente, o Belo tá ali numa situação complicada. Eu até faço esse questionamento para vocês, gente. Por que o Belo tem que arcar com as despesas do filho que não tem nada a ver com ele? Assim, essa atitude, gente, desculpa, eu não acho legal. Eu entendo que o Belo fez isso com os irmãos lá da Graciane, as irmãs da Graciane, mas ali havia todo um contexto de um casamento. A Graciane era casada com o Belo. E o Belo quis fazer isso porque ele, no papel de marido da Graciane, se sentiu ali na vontade de fazer isso. É diferente porque a relação dele com a Rayane não é uma relação de matrimônio, é uma relação de namoro. É complicado você querer se envolver demais nessa história e não ser... e não sair respingado tudo. Além disso, para piorar mais essa situação, a advogada, quando foi falar ali, ela disse que o Júnior Navarro queria denegrir a imagem da Rayane. Elas disseram que a Rayane não ia se posicionar sobre esse caso, que a Rayane está muito abalada com a situação. Eu vou mostrar um trecho do vídeo. E aí, gente, desculpa, ela só piorou mais. Porque não só foi repreendida pela própria Cariúcha, que disse que não era para ela usar a palavra denegrir, ela ainda disse que quem está mentindo nessa história é o pai, porque o pai, olha o que ela falou, não detém a guarda da criança e que a guarda da criança era com a mãe. Aí depois ela desfaz o que ela falou, ela disse que a guarda ainda está a definir. Não, gente, a guarda é compartilhada, a guarda está com os dois. O lar referencial, a casa referencial, e isso aí a todo momento o próprio cara lá falou. O lar referencial é com o pai. Ou seja, tá ali a advogada dela, sério mesmo, né? Se fosse um advogado meu, eu dispensaria na hora isso, eu dispensaria na hora essa atitude. Vamos ver um trecho aqui, gente, eu vou mostrar um trecho para vocês. Eu dispensaria essa advogada aí na hora. Sério, porque uma advogada, ao invés de ajudar, ela complicou mais a situação. Ao invés de esclarecer, ela simplesmente piorou mais ainda. Vamos ver um trecho aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Eu vou tirar direto aqui do Fofocalizando, que aí vocês vão acompanhar esse trecho comigo, tá? Vou ser sincero, que coisa, mas que gente burra, despreparada para lidar com essas coisas. Olha só, vamos ver junto. Mala de mãe, isso de fato é uma violência. Eu ia corrigir ela, doutora, desculpa te interromper, mas a gente não usa mais essa palavra denigrir, tá? Essa palavra denigrir, ela é uma palavra muito racista, tá? Peço que a senhora não utilize mais essa palavra denigrir, por gentileza. No caso de difamar, doutora.
Gente, quando até a Cariúcha precisou ali corrigir, né? Quando até a Cariúcha precisou entrar ali, que fecha a Cariúcha deu em cima dessa advogada. Eu tenho minhas críticas à Cariúcha, vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui há tempos sabe do que eu tô falando, quem me acompanha aqui há tempos sabe do que eu tô dizendo. Mas vamos ver mais um trechinho aqui do que eles falaram, olha só. Tá. Rayane não está estudando no público, ela está de fato muito abalada. E por orientação jurídica, para que ela, de repente, não venha expor fatos e a prejudique, né, a nível processual. Então, assim, eu peço a ele que, se ele quiser fazer acordo, resolver isso. Se ela precisou ser calada pelos advogados, é porque ela ia falar besteira, né? Eu fico pensando nessa moça na fazenda. O que essa moça vai aprontar na fazenda, né? Vocês viram o vídeo dela ali, né? Gritando com o ex-marido lá. Que ela queria o filho dela, que ela queria o filho. E o próprio cara dizendo que o filho tá ali com ele. Que ele não precisa pagar pensão. Que ele não tem que pagar pensão. Gente, ele destrinchou tudo hoje. Eu já falei toda essa história no vídeo anterior, não vou aprofundar tanto mais nesse vídeo. Mas o que eu posso dizer para vocês dessa história toda é o seguinte. Tem uma criança envolvida no meio disso tudo. E quem começou essa história foi a própria Rayane, quando disse que o filho chama o Belo de pai Marcelo. Assim, independente do que for, gente, eu acho essa atitude... A Rayane pode tentar ver isso como amor, mas não é assim que se faz quando você tem ali um pai também envolvido na história. Ainda mais quando ele chega e alega que a guarda da criança, que a residência da criança, está nas mãos dele. Que a residência, o lar referencial, está nas mãos dele. E qualquer homem nessa situação se sentiria assim, se sentiria menosprezado como pai. Então pega mal ela ter feito essa entrevista e falado isso. E essa crise toda só ali ajuda o nome dela a ir para a fazenda. Agora eu vou ser sincero, né? Eu vou ter que concordar com a Cariúcha quando ela falou hoje no final do Fofocalizando. Corre, Belo. Eu corria. Corria mesmo, porque isso aí, olha... Isso vai continuar rolando por muito tempo ainda. E gente, essa história só está sendo falada única e exclusivamente porque essa moça está sendo cotada para ir para a fazenda. Porque se essa moça não fosse para a fazenda, vocês podem ter certeza que a gente não estaria falando disso. A gente só está falando dessa história por essa razão. Não tem outra razão. É porque a gente já imagina que essa moça vai na fazenda. O Carelli adora esse tipo de coisa. Então a gente está trazendo a polêmica aqui para vocês. Só por essa razão. Tá? Não tem outra razão. Porque, querendo ou não, isso é só uma briga entre um pai e uma mãe. Que o pai acusa a mãe de ser ausente. É isso que envolve toda essa história. E que a mãe, que está envolvida com um cantor famoso, resolveu fazer uma pose de uma boa mãe, que segundo o pai, ela não é. Basicamente, é essa história que a gente tem em mãos. E tudo isso, gente, única e exclusivamente porque esta moça está cotada para participar da Fazenda. Vai participar da Fazenda? Não sei, mas a gente sabe que o Carelli gosta desse tipo de coisa. Eu, se fosse a Rayane, jamais iria para a Fazenda depois desse escândalo. Até porque... vai ter aí essa audiência relacionada a esse caso dela. E aí já pensou se lá dentro da fazenda ela é condenada a uma prisão? Como é que o Carelli vai olhar? O que o Carelli vai fazer? Vai tirar, vai expulsar ela, né? Eu vou achar interessante se isso vier a acontecer, mas eu evitaria. Eu aconselho, inclusive, a evitar. Mas enfim, né? Trouxe toda essa história, ficou a crítica aí, a advogada enrolou muito mais, a assessora enrolou muito mais essa história toda, sem precisar enrolar. E no final das contas, não querendo puxar a sardinha, mas eu acho que o pai tem mais sensatez para cuidar desse filho do que a mãe. Aparentemente, tá?
o pai tem um pouquinho mais de sensatez. Eu vou mostrar o perfil dele, tá? Das últimas coisas que ele falou, só pra gente fechar de vez essa história, pra gente fechar de vez essa polêmica. Eu vou ser sincero, tá? Vou ser sincero. Eu não queria estar fazendo um vídeo e trazendo toda essa história aqui. Só estou trazendo única e exclusivamente porque esta moça tá toda cotada aí pra fazenda, tá bom? Vamos ver aqui o que ele falou depois do Fofocalizando. Olha só. Rapidinho, tá? Deixa eu só trocar a fonte aqui. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje teve entrevista lá no SBT, no programa da Gabi Cabrini. Falei tudo o que eu queria falar e agora tá tudo bem esclarecido. E, cara, eu não quero que isso vire uma novela mexicana, não quero ficar nesse rebate toda hora. Óbvio que se ela falar alguma coisa, eu venho me pronunciar sobre isso, mas agora eu queria continuar vivendo minha vida com meus filhos, fazendo as minhas coisas. Não acho legal ficar em mídia por polêmica o tempo todo. Eu sei que as pessoas tinham curiosidade em falar e tudo mais, em saber e tudo mais, então eu expus, como eu expliquei, foram 4 anos bem engasgado. Espero que todo mundo tenha entendido a minha intenção, e todo mundo que veio seguir, que acompanhou e tudo mais, espero que fiquem, para que eu vou mostrar. E todo mundo que me seguiu nesse tempo aí, que abraçou a minha história, que abraçou a história do Zion, do Miguel, que é meu outro filho, fiquem por aqui que, cara, apareceu tanta coisa legal aqui pra mim, tanta coisa legal, que eu posso estar ajudando muita gente, nutricionista infantil, psicólogo, advogados que podem cuidar da causa de vocês, que tem problema com justiça, pai separado, essas coisas. Eu vou estar podendo ajudar muita gente com isso tudo que eu passei esses dias. Então, se vocês puderem continuar acompanhando aí, vou agradecer muito, para vocês saberem um pouco mais do meu dia a dia, um pouco mais da minha vida fora essa loucura toda, conhecer um pouco mais do Juninho e não só do ex da pessoa. Quero mostrar tudo. Gente, já inclusive passei até demais dele fazendo a autopropaganda dele, né? Tem aqui uma mensagem que o Lobianco colocou agora de um áudio dele. Como isso acabou encaixando aqui, eu vou passar essa mensagem aqui do Lobianco. Deixa eu pegar aqui o vídeo do Lobianco. Eu acabei de ver agora no Instagram. Olha só. Isso aqui foi o que ele encaminhou lá pro Lobianco. E vamos ser sinceros, né? Deixa eu passar aqui para vocês o vídeo todo, tá? Vamos lá. Pro meu filho chamar o Belo de pai, e não vou incentivar mais, porque o Zion tem pai, vai ser tio Belo, tio Marcelo, e só isso, mais nada, irmão. Eu vou parar com esse alvoroço hoje, se vocês quiserem. Irmão, você pode avisar ela, viu? Como eu avisei. Se ela não fizer isso, eu vou soltar um print por dia. Um print por dia. E os próximos que eu vou soltar é pior ainda. Eu não vou deixar essa menina em paz enquanto ela não se retratar. Ela não vai me desmoralizar na internet. Irmão, a única coisa que eu quero é um vídeo dela na rede social dela, com a cara dela. Não quero assessoria, não. E foi o que eu pedi desde o início. Uma retratação. Gente, errei em falar pro meu filho chamar o Belo de pai. E não vou incentivar mais, porque o Zion tem pai, vai ser tio Belo, tio Marcelo, e só isso, mais nada, irmão. Eu vou parar com esse alvoroço hoje, se vocês quiserem. Irmão, você pode avisar ela, viu? Como eu avisei. Então tá aí, vocês ouviram o que ele quer, o pedido que ele quer. Eu acho que ela não vai atender, né? Porque até agora ela não quis falar. Ela não quis fazer nada, então esse caso ainda vai render muito.
Pode ser que diminua, pode ser que renda mais ainda e a gente ainda tenha que falar mais desse rapaz e desta namorada do Belo, ou ex-namorada, né? Vai saber, porque no meio de toda essa confusão, com o Belo perdendo contratos, vai saber se numa hora ela não vai querer também, e ele não vai querer botar um fim nessa relação. A gente vai descobrir isso daqui a algum tempo, tá bom? Agora sim, vamos girar, gente, porque a gente já perdeu muito tempo nessa única história. E ontem já foi 50 minutos, a gente tinha outras coisas interessantes pra gente falar, a gente tinha outras coisas interessantes pra gente trazer. Lembra que ontem a gente mostrou aqui, a gente trouxe o Black beijando a Jenny? Eu acho que eu vou mostrar, relembrar vocês com o vídeo disso, né? Porque eu tenho, afinal, o vídeo desse momento. Eu tenho o vídeo dessa história toda. E a gente precisa relembrar isso aí. Ontem eu também mostrei pra vocês que a Jenny acusou uma modelo de ter feito isso, de ter vazado este vídeo para a Fábia Oliveira. Vamos rever esse vídeo? Olha só. Pois é, agora vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo o beijo, relembrando aí esse beijo, relembrando tudo isso. Enfim, ontem eu já tinha mostrado para vocês também o vídeo lá da Fábia Oliveira, aonde a Jenny acusava uma modelo de ter exposto isso na internet. Pois bem, hoje uma matéria lá da Fábia, a própria modelo confirmou isso. Vamos ver essa matéria juntos, tá? Vamos acompanhar isso juntos? Deixa eu pegar aqui para vocês a matéria pra gente acompanhar isso aqui juntos, tá? Olha só, olha aqui. Gente do céu, que baixaria. Olha só. Modelo confessa ter vazado o vídeo de Jenny Miranda por vingança. A modelo Dayana Nogueira conversou aí e confirmou ter sido a responsável pelo vazamento do vídeo em que Jenny aparece aos beijos com Black. Segundo a modelo, a divulgação foi motivada por um episódio antigo envolvendo Jenny e seu ex-marido, com quem a influenciadora teria vivido um affair no passado. Como começou essa treta? Dayana diz ter ficado profundamente magoada, mas optou por não se pronunciar publicamente. Atualmente, Dayana mantém uma relação próxima com Bia Miranda, filha de Jenny, com quem a influenciadora não tem boa convivência. Ela afirmou ainda ser mãe do melhor amigo de Bia, que mora com a ex-Pioa. A modelo contou que esteve recentemente com Black durante a gravação de um programa e aceitou o convite do ex-BBB para tomar um chopp. Durante a conversa, o tema traição surgiu e, ao citar seu passado com Jenny, Dayana foi avisada de que a ex-fazenda também chegaria ao local. Disse aí a Dayana, mesmo desconfortável, manteve a cordialidade. Ela não me desce, nunca vai me descer. Fui educada e quando eu quero ser falsa, eu vou ser falsa. Não adianta, qualquer ser humano consegue. A modelo acredita que Jenny teria feito uma foto ao deixar em um local com o intuito de prejudicar a sua relação com a Bia, mas diz que agiu rápido ao contar tudo à influenciadora. Disse ela, liguei pra Bia na hora e falei, tu não sabe quem tá vindo me encontrar, a tua mãe. Questionada se o vazamento do vídeo foi por vingança, Dayana confirmou e acrescentou, pelas mentiras que ela fala da Bia, muitas vezes envolvem até meu filho. Ela é louca e eu sou dona do hospício. Vou ser sincero pra vocês, tá? Eu também não duvido do Carelli colocar esta modelo, esta moça aí, né? A Dayana é a moça que tá à esquerda da sua tela. Eu não duvido que o Carelli vá colocar esta moça na Fazenda. Eu não duvido nada. Sabe por quê? Porque o Carelli gosta dessas coisas. Como o Carelli ali, né, tá pretendendo colocar a Rayane lá, pelo menos é o que o Cairo Jardim e a Mônica lá do Link Podcast estão falando.
Se o Carelli tá pretendendo colocar a Rayane, e depois vocês viram do barraco que ela deu ali com o ex dela, imagina o que o Carelli não faria de colocar a Diana com toda essa atitude que ela teve com a Jenny, e aí provocar mais ainda o engajamento aqui fora, que envolve a Bia Miranda no meio disso tudo. Lembrando que a Bia Miranda também já tá no meio de toda uma situação aí que envolve a guarda da criança. Eu não vou me espantar se o nome desta moça, Diana, aparecer na lista lá do Carelli, na lista oficial do Carelli. Eu não vou mesmo me espantar de ler Diana Nogueira ali. Juro pra vocês, não vou me espantar. Eu vou achar, inclusive, até engraçado se isso vier a acontecer, porque afinal de contas o Carelli gosta dessas coisas. Mas tá aí confirmado que esse vídeo que todos vocês viram, que eu trouxe aqui pra vocês, foi vazado pela Diana, tá? Foi vazado por ela. E eu vou ser sincero, tá? Com relação aí ao Black, eu jamais pensaria que o Black fosse beijar a Jenny. Por mais que a Jenny tivesse olhado pra ele lá na fazenda, ele nunca me pareceu tão interessado na Jenny. Ali, né, eu consigo até entender que teve um momento que a Kali ficou muito ali colada com ele. A Kali meio que forçou também um relacionamento com ele, porque até grande parte ali da fazenda, o próprio Black não queria relacionamento com a Kali. Mas como a Kali foi forçando a barra, ele acabou tendo que ceder. O Lucas saiu da fazenda por causa de toda essa história que envolveu ele e a Kali. Ele acabou se sentindo pressionado a manter o relacionamento ali com a Kali dentro da fazenda. Mas assim, eu fiquei espantado de ver isso, o próprio Black agindo dessa forma. Fiquei espantado, eu não pensaria que o Black teria algum tipo de relacionamento com a Jenny. Até porque, né, eles eram rivais lá dentro. Interessante, né? Interessante as voltas que a vida dá. Bora girar, né? Porque a gente também já passou aqui, já perdeu muito tempo. Lucas Guimarães. Gente, o que a gente pode falar aí do Lucas Guimarães, tá? Eu vou ser sincero aí pra vocês. Desde toda essa história que envolve o fim do casamento dele com o Carlinhos Maia, o Lucas Guimarães não se pronunciou em nada. A única coisa que o Lucas Guimarães fez foi colocar aquela imagem dele junto com o Carlinhos ali, anunciando o fim do casamento, mas ele não postou vídeo, ele não postou stories, ele tá há basicamente 3 dias ou mais, porque eu tô falando de domingo pra cá, né? Desde domingo pra cá, eu olho o perfil do Lucas, eu não vejo o Lucas falando absolutamente nada no perfil dele. Eu não vejo ele comentando nada no perfil. Sumiu. Ele basicamente sumiu. E aí os amigos estão preocupados com o sumiço dele. Por que ele saiu das redes sociais? O que estaria acontecendo com ele? Muita gente ali do convívio dele, dos amigos dele, ficaram preocupados com esse silêncio. Os amigos estão preocupados com esse momento delicado que o próprio Lucas está enfrentando. O apresentador foi sumindo gradativamente das redes sociais, parou de responder mensagens e atender ligações, e a equipe dele continua em alerta, pois ele tem uma gravação agendada nesse fim de semana, mas ninguém sabe informar se ele vai participar mesmo da gravação do programa. Ninguém sabe dizer como é que ele está. E aí, para quem acompanhava o dia a dia do Lucas, que as pessoas gostam dele, não dá pra gente dizer que não, as pessoas gostam dele, o Léo Dias, lá no portal dele, entrou em contato com o Lucas. Aí o Lucas disse que ele estava bem, na medida do possível, e que a separação dele do Carlinhos Maia foi tranquila e sem brigas, e que o motivo principal da separação dos dois teria justamente sido a rotina intensa de trabalho de ambos os lados, o que acabou desgastando a relação. Só que o grande problema não envolve isso, tá, gente? O grande problema envolve a terceira pessoa usada nessa história, que é a tal da
Duda ou então o tal do barman. A gente realmente não sabe para qual lado a coisa tá pintando. Eu vi hoje uma previsão da Cela Oraculista, né? Ela é famosinha nas redes sociais. E aí a Cela tava dizendo que daqui uns 3 meses o Carlinhos Maia vai assumir um relacionamento com uma mulher. Eu não sei se isso vai dar muito certo e desculpa, né? Eu acho que grande parte do hate que o Lucas tem muito mais a ver com Carlinhos do que com ele. Mas assim, né? Eu não me envolveria tão profundamente com o Carlinhos Maia nesse sentido. Mas, né? Vamos ver se essa previsão da Cela vai dar certo. Vamos ver se ele vai realmente aparecer daqui a 3 meses com uma mulher. Né? Vamos ver se isso vai acontecer. Porque se vier a acontecer, aí tudo bem, eu posso até acreditar que tem a ver com a história da bissexualidade dele, que ele está se descobrindo agora. Agora, se não tiver a ver com isso, eu vou ser sincero. É marketing puro, como a própria Fábio Oliveira colocou. Eu acredito que continua sendo marketing. Agora, o próprio Carlinhos Maia hoje teve uma atitude que eu vou ser sincero para vocês, eu achei bastante reprovável. E é a primeira vez que o Lucas aparece depois do fim do relacionamento dos dois. O Lucas passou dias sem aparecer no próprio perfil dele e Carlinhos vai lá, joga uma câmera na cara dele e dá pra ver que ele não tá nada bem. Olha só. Gente, quem tá aqui em casa, pegando as coisas... Que Deus o livre. Tá almoçando. O povo tá com saudade de você, viu? Gente, vocês percebem aí na cara do Lucas que ele não tá bem. Vocês percebem que ele tá muito magoado com essa história. Dá pra ver, ele não fala uma palavra, ele não fala nada, ele simplesmente tá ali comendo, almoçando, mas você percebe ali que ele tenta dar um sorriso, mas não tá legal. Dá pra ver que ele tá muito desconfortável com essa situação, dá pra ver que ele não tá nada bem com isso. E assim, eu achei que faltou muita sensibilidade do próprio Carlinhos Maia de entender, poxa, a gente acabou um relacionamento aqui, por mais que a gente continue como amigos, pelo menos como eles disseram, não é o momento de eu expor esse cara. Desculpa, eu não tenho como eu achar que isso é algo legal. Não é. O cara, vocês tiveram um relacionamento de 15 anos. Um relacionamento de 15 anos que, assim, não são 15 dias, são 15 anos. E é uma coisa, vocês tiveram praticamente uma vida. Se vocês tivessem tido um filho há 15 anos atrás, essa criança, essa pessoa estaria completando 15 anos hoje. É uma vida que vocês construíram aí. Você não pode achar que ele vai estar feliz com o fim de um relacionamento. Porque me parece que ele não tá. Me parece, por essa imagem, que tá difícil para ele lidar com essa situação. Ainda mais porque ele ainda não saiu da casa. E ele vai sair da casa, como ele mesmo escreveu aí na tela, né? Se vocês estão lendo junto comigo, ele escreveu aí. Já já vai mudar para a mansão dele. A forma como ele coloca isso fica parecendo mesmo que ele tá querendo tirar que o Lucas meio que tá sendo expulso dali. Sério, eu achei muito péssima a atitude do Carlinhos Maia. Pra quê? Fazer isso com o menino, pra que fazer isso com o Lucas, independente de gostar ou não gostar do Lucas, tá? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas assim, não tinha necessidade disso, não tinha necessidade de agir dessa forma, não tinha necessidade de fazer dessa forma, não tinha a menor necessidade de expor o cara desse jeito. Eu sei que é um relacionamento, e relacionamentos acabam por motivos que a gente nunca vai saber. De fato, a gente nunca vai saber o motivo que levou ao fim do relacionamento dos dois. Algum dia, quem sabe, quando o Lucas ou o próprio Carlinhos resolver falar sobre isso, aí a gente vai entender. Hoje a gente só sabe o que eles estão falando. Mas sério, sério mesmo. Agora eu consigo entender o porquê que eu tenho um certo ranço do Carlinhos Maia, né? Eu não gosto muito do Carlinhos Maia, não gosto muito do rancho dele, não gosto ali, é uma coisa que vocês não vão me ver acompanhar, é rancho do Maia, coisas que envolvem o Carlinhos Maia.
Agora eu consigo entender que muito que o hate que o Lucas levava não tinha necessariamente a ver com ele, mas com o Carlinhos Maia. Agora dá pra gente ver isso bem claramente, né? Agora dá pra gente perceber o quão desconfortável o próprio Lucas está no meio de toda essa situação. Eu realmente não gostaria de estar numa posição dessas. Assim, eu realmente não gostaria de estar nisso. Vamos lá, girar? Porque o que eu vou trazer agora também tem a ver um pouco com esses dois, né? Pelo menos vocês já viram um trecho disso aqui que eu acabei de mostrar para vocês ali por engano, né? Antes da hora. Hoje, o Léo Dias trouxe esta informação aí. Camila Loures desiste da Fazenda 17 com a caneta em cima do contrato. Ela basicamente desistiu aí, gente, porque ele disse ali, tá, que a youtuber considerada uma das maiores do segmento feminino na internet brasileira disse não para a Fazenda, mesmo com a proposta da Record acima do imaginado. Pelo que o Léo Dias disse, deu a entender, o cachê que ela receberia seria bastante alto. A notícia que ele colocou aí é que a equipe do reality show já estava ali no clima de comemoração, porque ela ia ser um dos grandes destaques da Fazenda. Ela era um trunfo, pelo menos como o Carelli apontava para essa temporada. E o convite a ela foi feito há 2 semanas atrás. Ela analisou profundamente a possibilidade, mas quando a Record pressionou para ela assinar o contrato, ela declinou. E o motivo, tá? O motivo teria sido a agenda superlotada dela. Disse aí o Léo Dias, a Camila produz uma quantidade enorme de conteúdo diário, chegando a publicar 2 vídeos por dia em seu canal no YouTube. Segundo o empresário dela, seria impossível bloquear a agenda dela nesse momento devido aos compromissos agendados com marcas importantes e a intensa rotina de gravação dos vídeos. Disse aí o Júnior César. Os conteúdos da Camila são extensos, requer uma produção maior. Ela está absolvida por conteúdos publicitários e uma agenda profissional que, nesse momento, será delicado largar tudo para participar no programa. Haja vista a quantidade de compromissos. Ela precisaria de planejamento, organização e tempo. É uma agenda conturbada. Para quem não sabe, né, a Camila Loures é uma das grandes amigas de Carlinhos Maia. Ela surgiu, inclusive, um pouquinho antes dele, mas ela ganhou bastante fama nas redes sociais, especialmente por participar muito das festas do Carlinhos Maia. Inclusive, uma dessas festas era onde estava a Duda, que eu mostrei o vídeo aqui para vocês nos vídeos anteriores, vocês podem dar uma olhada lá. E aí, a Camila Loures é sempre cotada para participar do BBB e da Fazenda. Assim, desde 2021, quando fala em reality show com famosos, o nome dela sempre é colocado ali. O nome dela tá sempre posto para ela participar da Fazenda. Sério, toda vez que se fala em Fazenda, tá lá Camila Loures. Toda vez que começa a cotar o nome pro BBB, tá lá o nome de Camila Loures. Eu vou ser sincero, né? Tem muita gente esperando demais dela. E mesmo que ela entre, tá? Porque ela pode ter o empresário dela pode simplesmente ter dado uma despistada e simplesmente fazer as pessoas esquecerem e tal. Porque eu vou ter que lembrar para vocês que a Deolane, em 2022, nessa mesma altura, julho, agosto de 2022, todo mundo já imaginava que a Deolane fosse participar da Fazenda 14. E aí a própria Deolane desmentia. A Deolane disse que não tinha como ela participar, porque se ela participasse, como é que ela ia votar no Lula? Então ela dizia que ela não ia participar. Mas quando começou ali a Fazenda, quem é que estava lá? Deolane. Então assim, pode ser que a Camila Loures vá mesmo para a Fazenda? Pode ser que sim. Pode ser que ela não vá? Pode ser também que ela não vá. Não dá pra gente saber antes, gente. Não dá pra gente saber porque a Record, querendo ou não, impõe um certo sigilo ali. Então acredito eu, tá? Acredito eu que se a Camila Loures realmente for
realmente participar, e se ela tem toda essa agenda extensa, a gente tem 1 mês e meio ainda para começar a Fazenda. Então, se ela realmente quer ir, quer participar, dá ali para ela gravar inúmeros conteúdos. Tem 1 mês e meio para gravar conteúdo aí, 2 por dia, 3 por dia, o que for. Ela tem 1 mês e meio para fazer isso, para deixar tudo planejadinho. E se ela entrar na Fazenda, o canal dela continuar com os vídeos ali. Dá para fazer, não tem assim problema nenhum em fazer isso. Mas, assim, eu vou ser sincero. Do que eu conheço ali, do que eu acompanho da Camila Loures, o sonho dela é participar de um reality show. De fato, ela sempre deixou claro que ela quer participar de um reality show. Mas não é qualquer reality show. O sonho dela era participar do BBB. Ela já fez festas temáticas com o BBB. Já deixou bastante claro que ela quer o BBB. Será que dessa vez, se ela não entrar na Fazenda agora, o Dourado vai dar uma chance para ela de chamar ela no BBB 26? A gente ainda não sabe muita coisa sobre o BBB 26. Inclusive, eu tô até estranhando, né? Porque nessa altura do ano, já chegando no mês de agosto, a gente ainda não teve maiores informações sobre o BBB. Nada saiu ali do BBB, né? Pelo menos até agora, a gente não viu nada ainda do BBB. Só pra gente terminar aqui, né, o nosso programa, estamos encaminhando aí para as nossas 2 últimas pautas. Mas essa pauta aqui, se não der para falar da Sherazade, tudo bem. Depois a gente fala dela. Mas essa aqui a gente tem que falar agora, que é Zé Felipe e Virgínia Fonseca. Vocês lembram aí do Zé Felipe e a Virgínia Fonseca, né? Todo mundo lembra deste aniversário dele em 2023, quando ele ganhou, coloque muitas aspas aí, este avião dela. Coloque muitas aspas mesmo, tá? Porque esse avião, de fato, nunca foi dele. E na época eu até falei pra vocês, esse avião nunca foi dele e nunca será dele. Porque esse avião agora está implicado no processo de divórcio dos dois. Ontem eu trouxe... Deixa eu pegar de novo aqui o vídeo lá do Link Podcast. Deixa eu pegar aqui, porque eu trouxe esse vídeo de novo aqui. Deixa eu pegar ele. Eu tenho ele aqui. A Mônica trouxe a informação da Fabiola Hypert sobre este caso. E hoje todo mundo está comentando mais sobre esse caso. Todo mundo está falando aí sobre como este caso está acontecendo. Vamos ver esse trecho aqui? Vamos trazer esse trecho aqui? Olha só. Deixa eu só pegar aqui o vídeo. Só trocar aqui. Tô passando 1 por 1 agora, porque se eu tô botando a playlist e o vídeo não vai, então tem que botar aqui 1 por 1. Clicar no botão aqui 1 por 1 pro bicho entrar. Olha só. Conta pra gente que história é essa que ele mandou investigar a Virgínia. É isso mesmo? É isso. Não era o que eu tinha combinado com o Leque, né, Leque? Mas é isso. Não, então deixa essa pra depois. Deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Só um pouquinho. Obrigada, Kaique. Eu tô ansioso. Gente, eu vou avançar um pouquinho, tá? Porque o corte que eu peguei, ele é um pouquinho longo, tá? Eu vou pegar dessa parte que ela tá lendo, tá? Olha só. Zé Felipe pede investigação completa dos bens de Virgínia. O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, acionou a justiça para exigir a partilha de bens e solicitar uma investigação completa de todos os patrimônios vinculados a Virgínia Fonseca. O artista quer que sejam verificados até os saldos das contas bancárias dela, com um bloqueio imediato de 50% dos valores eventualmente encontrados. Ou seja, o Zé Felipe quer congelar os bens para que não caia no nome da mãe, no nome de um primo, de um amigo. Porque depois que vai, não tem como recuperar. Depois, né, depois que já que era. passa e já era. Bom, a justificativa é que ele suspeita da existência de bens ocultos. E no processo, o Zé Felipe pede a divisão do patrimônio formado durante o casamento, que foi sob o regime de comunhão parcial de bens. Parcial significa o que a Virgínia já tinha, ela não divide. O que o Zé já tinha, ele não divide. Mas tudo que eles conquistaram
da data do casamento em diante, eles precisam dividir até a data do divórcio. Ah, mas Virgínia foi para SBT, isso não tem nada a ver com o Zé... Não interessa. Ah, mas a parte da WePink... Não interessa. O regime parcial de bens, ele protege o casal e dá o mesmo direito para ambos. A justificativa do Zé é a suspeita da existência de bens ocultos jamais administrados por ele. A ação tramita com um valor estimado de 200 milhões de reais. Rapaz. Chocada. Só um pouquinho, que a gente tem a lista dos bens. Vocês estão com tempo? Vamos à lista. Que isso? A aeronave via VF, Virgínia Fonseca, Holding e Participações. Um apartamento duplex em São Paulo, edifício contemporâneo Campo Belo. Apartamentos 101 e 201 do edifício New York, em Goiânia. Residências em Mangaratiba, sítios 5 e 6, via FS Holding. Terreno em Itapema, Santa Catarina, promessa de compra pela FS Holding. Sala comercial em Londrina, em nome da Virgínia. Empresas de controle exclusivo, VF Holding Participações, FS Holding e Participações, FS Imóveis, VF Digital. E bens em coautoria dentro da disputa judicial estão Chácara em Goiânia, Recreio São Joaquim, lotes 5 e 6, Residencial Aldeia do Vale, participações societárias. E aqui, meu filho, aí é que mora o dinheiro. Aí que mora o perigo. Aí que mora o dinheiro. Aí, gente, participações societárias. Savi Cosméticos, WePink. WePink Comércio de Cosméticos, WPink Suplementos, SLV Suplementos, VTC Franchising, VT Locações, Marias Baby, Prêmios Capitalizadora, que deve rolar uma grana federal, 99% da Virgínia Influencer e Talismã Digital, além de veículos. Gente, né? Vocês viram aí. Ela relatou todos os bens que estão envolvidos nessa disputa. Gente, ontem a gente só errou ali o valor dessa separação. O valor da separação é 200 milhões, não é 400, tá? E hoje o Léo Dias, 24 horas atrasado, trouxe aí que o Zé Felipe pediu o bloqueio de 100 milhões e a quebra do sigilo bancário. O Zé Felipe protocolou no dia 24 de julho, ou seja, semana passada, o bloqueio de 100 milhões de reais e a quebra de sigilo bancário. 100 milhões de reais. A causa está estimada em 200 milhões de reais e ela foca no patrimônio acumulado durante os 5 anos de casamento. O Zé Felipe afirma não ter tido nenhum envolvimento direto na administração de parte dos ativos adquiridos pela Virgínia. Por isso que ele entrou com esse pedido para ele ter acesso aos extratos bancários dela e que ele quer saber que bens são esses que ele não administrou. A gente tem aí essa aeronave, né? Vamos relembrar, vamos botar esta aeronave de novo aí, esta icônica aeronave, que ainda é usada pela Virgínia até hoje, né? Porque ela disse que isso era um presente para o Zé Felipe e o Zé Felipe mal usa essa aeronave, né? Ele usa outra, não é essa aeronave que ele usa. Então, esta aeronave está implicada nessa história toda também. Apesar disso tudo aí, vocês percebem que na aparência, digamos assim, os dois estão parecendo que a vida tá de boa, né? Deixa eu ver se eu tenho essa imagem aqui dele. A vida aí tá parecendo de boa, que eles estão de boa, que eles estão ali super felizes com essa história. Vocês viram que não tá, né? Vocês viram aí, de acordo com essa lista, que o casamento não terminou muito bem.
Vocês viram aí, né? Que o casamento deles ainda vai passar por muita, mas muita coisa. E ainda a gente teve o Lucas Guedes, que respondeu a essa história toda com uma certa ironia. Como eu não consegui o vídeo diretamente, eu vou pegar aqui da Fábia, tá, gente? Eu vou chupinhar mesmo da Fábia, tá? Porque realmente eu não consegui isso diretamente. Eu procurei, mas eu não achei. Então, como eu não achei, eu vou pegar aqui da Fábia. E tá tudo bem pegar aqui da Fábia, tá tudo bem eu trazer aqui da Fábia, tá? Deixa eu só baixar o som aqui pra gente poder abrir direito. Deixa eu pegar aqui, deixa eu botar aqui pra vocês pra gente acompanhar esse vídeo, tá? Rapidinho. Gravar ao vivo é assim mesmo, gente. Às vezes a gente também acaba tendo esses probleminhas aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês acompanharem junto comigo. Olha só. Vamos lá. Pra gente. Vou fazer um grito. Se eu descobrir que você é sócia disso aqui também, viu, Virgínia? Queria, véi. Eu já tô investigando agora. Deixa eu falar, não é muito boa? Melhor batata. Da vida. Não, isso que você não comeu lá. Se você comer lá, você apavora. É que aqui já tá fria, que a gente pediu pra entregar. Batata. Não, aqui, ó. Come. Frango com goiabada. Come. Nossa, é melhor. Goiabada? Esse bolinho. É frango com gorgonzola. Pra gente. Vou fazer um grito. Se eu descobrir que você é sócia disso aqui também, viu, Virgínia? Queria, véi. Eu já tô investigando agora. Deixa eu falar, não é muito boa? De novo, né? Vocês viram aí ele dizendo, estão investigando isso aqui, né? Daqui a pouco vão descobrir que você é sócia disso. Se referindo aí ao lanche que eles estavam comendo. Gente, eu vou ser sincero pra vocês, eu juro que eu queria entender essa geração de jovens que desafia a autoridade e acha que isso é super legal. Sério mesmo, eu queria muito entender essa geração, porque quando você desafia a autoridade, quando você desafia a justiça, isso acaba se voltando contra você em algum momento, né? Isso nunca mudou e nunca vai mudar porque rede social hoje se tornou algo aí que todo mundo quer fazer porque acha que vai ficar rico fazendo. Não é assim, né? Agora, uma coisa que essa história toda aí do Zé Felipe com a Virgínia mostra e deixa claro pra gente é que a vida de Instagram não tem nada a ver com a vida real. Hoje, inclusive, a Fábia Oliveira disse lá, com uma entrevista com uma advogada ali, a doutora Antília Reis, que a investigação patrimonial e o bloqueio de bens são recursos previstos em lei. E esse tipo de processo que envolve grandes valores e complexidades pode se estender por anos. Além disso, ela fala que os pontos a favor do Zé Felipe são maiores. Ela deu 2 argumentos para isso. Ela disse ali que o Zé Felipe confiava demais na esposa e por isso não perguntava nada sobre esse patrimônio para ela. Primeiro argumento, ou então que após a separação, o Zé Felipe passou a desconfiar que ela mantinha em segredo bens que ele nunca teve acesso. Que é basicamente o que vocês viram a Mônica falando ali. Ele desconfia que ele não teve acesso. E aí, essa história, gente, só demonstra pra gente que o casamento deles não terminou dessa forma como todo mundo achava. Ai, que terminou de boa, não terminou de boa, tá na cara que não terminou de boa e tá na cara que não está de boa. Eu acho que isso já ficou muito claro pra vocês também. Não vou negar que eu achei engraçado, de uma certa forma, o tempo provando que a gente tem razão. O tempo deixando claro pra gente que a gente tem razão naquilo que a gente tá falando. Tá bom? Só pra gente encerrar. Agora dá pra falar rapidinho lá da Sherazade. A Raquel Sherazade participou de um programa da Mara Maravilha. Não, gente, rapidinho, eu apertei um botão errado aqui. Ela participou do programa da Mara Maravilha lá na Rede Gospel, eu acho, tá?
Eu não sei aonde a Mara Maravilha tá trabalhando, gente. Eu não acompanho a Mara Maravilha, tá? Mas eu sei que esse corte viralizou nas redes sociais exatamente por causa da forma como ela foi questionada pela Mara Maravilha sobre o Silvio Santos. Então vamos ver esse trecho aqui. Foi com certeza. Quando eu te pergunto se você fez algo, foi em relação ao assunto do Silvio, que você processou o Silvio, e aí coincidiu no falecimento dele. Eu não falo sobre esses assuntos relacionados à empresa anterior, porque todo mundo sabe, é público, há uma ação judicial em curso, e eu não posso falar sobre ação judicial, quem fala são os advogados, são os juízes, então sempre gostei de me comunicar, eu sempre gostei da palavra escrita. Mas o Silvio foi o que te deu a grande oportunidade da sua carreira. De visibilidade. Sabe o que eu acho, Mara? Eu acho que nós, artistas, nós emprestamos o nosso talento. Sim, nós somos... Mas quantas pessoas estão lá na Paraíba? Quantas pessoas estão lá na Bahia? A Paraíba é cheia de talentos, Mara. Lá a Paraíba e o Brasil são cheios de talentos. E não tiveram a oportunidade que a gente teve, minha irmã. Você não concorda que ele te viu ali? Eu prefiro não tocar. Rede nacional. Gente, como eu falei, eu tenho um processo em curso. Eu não teria passado por nenhuma dessas empresas se eu não tivesse talento. E eu busco todo o tempo minha... Meu Deus, que constrangedor. Pra piorar tudo isso, né, a Mara Maravilha vai lá e ainda fala, mas não foi o Silvio que te deu essa oportunidade, não foi o Silvio que te viu ali numa TV da Paraíba e te levou pra São Paulo e tal, e ela disse que não pode falar dos assuntos porque tem um processo em curso. Não tem processo em curso, só pra deixar claro. A Raquel Sherazade processou sim o Silvio Santos e processou o SBT e perdeu em ambos os casos. Então não há processo em curso relacionado a Raquel Sherazade e ao SBT. Agora assim, desculpa, gente, tá? Eu gosto da Sherazade, torci muito por ela na Fazenda, inclusive. Vocês lembram, vocês me acompanharam aqui, eu nunca escondi isso de ninguém. Mas não tem como eu achar normal a forma como a Raquel Sherazade se refere a toda essa atitude aí. Ela pode desviar o assunto, dizer que a Paraíba tá cheia de talentos, que a Bahia é cheia de talentos, seja lá o que for. Mas a Mara Maravilha quis falar sobre o Silvio Santos. Qual é o papel do Silvio Santos na vida dela? O papel do Silvio Santos de ter revelado ela e colocado ela no SBT. Era disso que a Mara Maravilha estava falando. A Mara Maravilha não estava perguntando sobre processo judicial nenhum. A Mara Maravilha não estava perguntando sobre nada. Ainda agora estava uma discussão lá um dos perfis que eu estava comentando sobre isso. Aí a pessoa me falando, mas se algum processo, se algum dia o SBT quiser processar a Raquel Sherazade, ela vai falar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Mara Maravilha perguntou para ela qual a importância do Silvio Santos na carreira dela. Dizer que o Silvio Santos foi essencial na carreira dela não é criar uma prova contra ela. Até porque isto é público e notório. Se não fosse o Silvio Santos ter assistido aquele vídeo da Raquel Sherazade participando de um programa lá numa TV da Paraíba, eu, se eu não me engano, era afiliada do SBT ou da Record, não vou saber, mas se não fosse o Silvio Santos vendo aquele vídeo, Raquel Sherazade nunca teria tido a oportunidade que ela teve na vida dela. E a Raquel Sherazade precisa definir se ela é artista ou se ela é jornalista, porque as duas coisas não cabem, viu? Ou você é artista ou você é jornalista. É completamente diferente, são duas coisas completamente diferentes. Ela não está criando uma prova contra si mesmo, dizendo, ela podia muito bem dizer, olha, o Silvio Santos foi essencial para eu conseguir chegar lá na Record, o Silvio Santos foi essencial para me dar a grande oportunidade de eu me tornar conhecida, de ter passado por uma grande emissora. O Silvio Santos foi o responsável por isso e eu agradeço por ele, porque ele me deu essa oportunidade. Eu juro para vocês, eu adoraria que o SBT, que o Silvio Santos tivesse me dado uma oportunidade dessas na vida. Porque independente de todos os problemas que eu tivesse com o Silvio Santos, que eu tivesse com o SBT, jamais iria ser ingrato a esse ponto de dizer que eu não posso falar disso por causa de um processo. Não,
Você tem que reconhecer, de uma certa forma, que se não fosse o Silvio Santos, você não estaria na Fazenda. Você não entraria na Fazenda se não fosse o Silvio te enxergar naquela televisão lá na Paraíba e te chamar para trabalhar no SBT. Ninguém conhecia você no Brasil. Ninguém sabia quem era a Raquel Sherazade no Brasil em 2011. Ninguém sabia disso. Eu lembro como esse vídeo dela viralizou no Carnaval. E o Silvio Santos, em poucos meses, já tinha contratado ela. No mesmo ano de 2011, ela já estava participando do SBT Brasil. E eu consigo entender que ela tem uma certa mágoa por causa lá do negócio, lá do Troféu Imprensa, que o Silvio disse que ela só estava lá para ler as notícias e não para dar opinião. Mas ela tem que levar em consideração que naquela altura o Silvio Santos já tinha mais de 90 anos, 89, 90 anos, era uma coisa assim. O Silvio Santos ele já estava mais para lá do que para cá. O Silvio Santos já não falava coisa com coisa. Isso foi em 2019. Em 2019 todo mundo começou a questionar as falas do Silvio Santos. Exatamente porque o Silvio Santos já não falava mais coisas coerentes. Então ela tinha que ter levado isso em consideração e não levar isso de uma coisa rancorosa, porque fica parecendo que você cuspiu no prato onde você comeu, fica parecendo ali que você está sendo ingrato com a pessoa que te abriu as portas. Eu achei, assim, uma atitude muito ruim da Raquel Sherazade. Eu gosto dela. Se ela ver esse vídeo e me bloquear nas redes sociais, eu vou achar uma pena, mas enfim, eu gosto dela. Mas eu não achei legal essa atitude dela de negar a importância do Silvio Santos. Ela foi um talento descoberto pelo Silvio Santos. Pode ela negar ou não, quem deu a primeira grande oportunidade da vida dela foi o Silvio. Isso não tem como apagar. Não tem como você voltar 13 anos na história e tirar ela de lá do SBT Brasil. Não tem como. Isto é impossível. Ela tá lá, o nome dela tá lá marcado na história. Goste ela ou não. Tá bom? Gente, obrigado pela audiência de vocês. Obrigado aí por vocês estarem com a gente. Eu falei sobre a novidade da Fazenda, tá? Para muita gente que tem o Play Plus, tá? Você não precisa pagar para ver isso. Mas se você tem curiosidade de saber como é o Play Plus, como é a Fazenda, de todas as temporadas, da primeira até a última Fazenda 16, a Record lançou na última, acho que foi ontem ou na terça-feira, um dos dois, o canal Fazenda dentro do Play Plus. É de graça, você não precisa pagar nada para ver as temporadas anteriores. Eles estão exibindo em maratona toda a primeira temporada, vão exibir toda a segunda temporada, até a última, que vai terminar na pré-estreia da Fazenda 17, tá bom? Quem quer entender toda a história da Fazenda, você pode acompanhar de graça no Play Plus ali. Não tô fazendo propaganda do Play Plus, tá? Eles não estão me pagando para isso. Mas, para quem gosta de acompanhar a Fazenda e tem acesso ao Play Plus, vocês podem ver da primeira à última. Vocês podem acompanhar, relembrar momentos icônicos e tal, da primeira até a última temporada. E só pra gente encerrar aqui mesmo, tá? Só pra gente encerrar, deixa eu só pegar aqui. Sobre o Estrela da Casa. Eu prometi para vocês que eu vou trazer o vídeo dos participantes do Estrela da Casa, comentando os perfis de cada um e tal. Na sexta-feira eu vou trazer esse vídeo, tá? Porque afinal não entendi porque a Globo deixou tanto tempo ali e eu não tive tempo de armar todo o roteiro para fazer o perfil de todos eles. Na sexta-feira eu trago o perfil dos participantes do Estrela da Casa, num vídeo separado só sobre o Estrela da Casa, né? Então, na sexta-feira a gente fala mais sobre eles, tá? É o que a gente tinha para trazer por hoje. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, daqui a pouco tem mais vídeo aqui falando do Chefe de Alto Nível. Tchau, tchau.